O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. A dupla de pesquisadores que defende a hipótese de que há um nono planeta no Sistema Solar, bem além de Netuno, acaba de divulgar um novo estudo em que descrevem como um mapa do tesouro, uma predição que indicaria onde no céu com maior probabilidade deve estar o suposto objeto. A ideia do chamado Planeta 9 foi apresentada pela primeira vez por Mike Brown e Konstantin Batygin em 2016. A moda da descoberta de Netuno, que teve sua existência predita matematicamente após a observação de certos desvios inesperados na órbita de Urano, a dupla do Caltech evocou a necessidade de um nono planeta com grande massa numa órbita bem excêntrica e afastada do Sol para explicar um certo padrão de distribuição nas trajetórias de diversos KBOs, sigla inglesa para objetos do cinturão de Kuiper. É a região que abriga os planetas anões Plutão e Eris, entre outros objetos menores, resquícios da formação do Sistema Solar. A diferença entre os dois casos é que os astrônomos John Couch Adams e Urbain Le Verrier fecharam os cálculos para a descoberta de Netuno em 1846 e o planeta foi achado por Johann Galle, do Observatório de Berlim, em 23 de setembro daquele ano. Já o tal Planeta 9 segue não encontrado. A discussão na comunidade astronômica se o tal agrupamento de KBOs que indicaria a existência do tal planeta é real mesmo ou é fruto de viés observacional, varreduras descobrindo objetos de forma preferencial em razão de para onde estão olhando. No novo artigo, aceito para publicação no Astronomical Journal, Brown e Batygin reafirmam que não há viés suficiente para explicar os padrões e refinam o que seriam os parâmetros básicos do astro hipotético. Combinando simulações e análises probabilísticas, eles dizem que o Planeta 9 tem ao redor de 6,2 vezes a massa terrestre, guarda uma distância média do Sol de 380 unidades astronômicas, ou seja, está 380 vezes mais distante do Sol que a Terra, e tem periélio, o ponto mais próximo do Sol, a 300 unidades astronômicas. Já o afélio, ponto mais distante, estaria a uns 500 UA. Como ninguém o achou ainda, o pressuposto é que ele esteja perto do afélio, quando seria menos brilhante. De acordo com a dupla, o planeta deve estar numa faixa do céu próxima ao plano da Via Láctea. É lá que os dois conduzem sua busca com o observatório Subaru, no Havaí. Até agora nada, mas o novo estudo indica que o planeta estaria ao alcance de vários projetos de varredura de céu inteiro, dentre eles a que será conduzida pelo observatório Vera Rubin, nova instalação no Chile, que deve iniciar suas atividades entre 2022 e 2023. Diz o Mike Brown: eu penso na figura, com a carta celeste de probabilidade de presença do astro, como o mapa do tesouro do Planeta 9. Hora de começar a caçada, meus colegas piratas. E aí, Cássio, é hora de começar a caçada mesmo? Já começaram e não estão achando? Eu sei que você é meio desconfiado desse Planeta 9 e eles continuam bancando com altíssima probabilidade que não tem viés que explique aquele agrupamento ali da inclinação das órbitas, dos KBOs. Como é que você vê essa situação toda? E quantos anos nós vamos ficar nisso ainda? Vai ser o Vera Rubin que vai cravar que sim ou que não? Quando que acaba esse drama? O Mike Brown tava vendo ali, além de ter ganho uns cabelinhos brancos, o bicho tá até vesgo já, de tanto procurar esse planeta, né? Ele tá já procurando usando o Subaru, né? O Subaru tem o telescópio de 8 metros do Japão e tá lá no Havaí. E tem uma câmera, acho que é a Megacam, que é a maior câmera dedicada aí, né, quer dizer, não exatamente dedicada a um projeto, mas de uso livre. E ele espera fazer a descoberta através dela por causa disso, né? Tem um campo muito grande, observa, depois compara as imagens e até agora não conseguiu grandes coisas. Essa nova previsão dele aí, né, coloca como 99,6%, né, as chances de não ser um alinhamento aleatório ou fortuito, faz aí o uso, né, das possibilidades, né, da quantidade de massa desse planeta para fazer esse tipo de alinhamento. Na verdade, passou o filme para trás, né, viu o alinhamento e foi lá mexendo nas equações, vendo qual seria a massa que causaria a perturbação que ao longo do tempo deixaria com aquela configuração. Mas é uma amostra pequena, essa é a crítica já desde o primeiro artigo, mas agora ele deu uma refinada,
né, tá apontando um local mais provável, com isso influencia também no brilho dele, coloca o brilho dele mais intenso na ordem de magnitude 20, Nós temos aí telescópios que não precisam ter esse tamanho todo para pegar, né, basta estar olhando para a região e ele esteja nessas condições, né, de estar brilhando muito, ou seja, ali próximo ao periélio, e com isso amplia-se as chances de achar. Então, o Vera Rubin é o principal telescópio agora a trabalhar nesse sentido, né? Ele não vai especificamente procurar o tal aí do planeta 9, mas com as suas características de fazer varreduras constantes, né? E repetir o céu a cada 3 dias, se não me engano, entre 3 e 5 dias, vai ser aí o telescópio mais apropriado para fazer essa descoberta muito antes mesmo até do Subaru, né? Porque o Subaru ele tem que mandar um projeto, vai lá observar, e enquanto isso o Vera Rubin vai estar trabalhando continuamente, repetindo essas imagens o tempo todo. Agora, se ele tiver ali no afélio, como ele estava falando, eu acho que ainda vai demorar bem uns 200 anos, né, para que ele fique mais brilhante e que possa ser detectado. As condições ali são mais periclitantes, no caso, está usando o óptico. Por outro lado, eu sempre martelo no infravermelho, né? O WISE, que fez o mapeamento do céu inteiro no infravermelho com uma boa sensibilidade, poderia ter captado o brilho dele, a emissão infravermelha, que é onde ele deve ser mais brilhante, né? Reflete a luz do sol, reflete pouco por causa da distância, mas um pouco de calor é emitido e acaba sendo mais destacado do que a própria luz visível. Se ele está mais perto, né? A condição mais perto, ele está mais quente, ele brilha mais, e entraria aí definitivamente nos limites de detecção do WISE, né? Eu lembro que a gente até conversou, aquele menino, o Pedro, que descobriu aí o maior cometa, né? Outro dia estava aqui com a gente também. A gente conversou e ele falou que tinha feito as contas e estava ali no limite da detecção, até daria. Agora, mais próximo, já entra definitivamente na faixa de detecção de sensibilidade. É um caso da gente rediscutir isso olhando criteriosamente este fato, né? Porque agora o infravermelho, que seria mais promissor, nunca mostrou nada. Então, será que tem mesmo? Será que esse 0,4%, né, das probabilidades fizeram com que foi um alinhamento aí casual? É uma coisa que ainda vai dar muito pano para manga. É exatamente essa, você antecipou a pergunta que eu ia te fazer, essa questão do WISE e o fato de que, no final das contas, com esse refino da suposta órbita, ele está mais perto e seria mais brilhante do que antes se estimava, o que coloca ele, digamos, mais no alcance do WISE. Mas ali, eu percebi no paper também, eles incluem aquele mandrakezinho, né, do tipo, a gente considera o brilho provável entre isso e isso, mas de repente pode ter um brilho muito menor e aí tudo muda e aí não dá pra ver e tal. Até quando dá pra ir nessa brincadeira de, não, vai que tem um brilho de KBO escuro e tal, e com uma massa 6 vezes maior que a da Terra, que é meio complicado de explicar, enfim, como é que... Até quando eles vão se esconder? Quando tem um ditado bem antigo em astronomia que fala, quando você começa a enfiar muito epiciclo na sua explicação, né, a coisa vai pro vinagre, né? O que significa isso, né? O epiciclo são aqueles adendos à teoria geocêntrica, né, para descrever os movimentos planetários e principalmente a parte retrógrada. Então, cada vez que se refinavam as medidas de posição dos planetas para fazer encaixar, era mais um epiciclo, enquanto que tinha uma teoria muito mais simples que dava conta do recado. Então, o que ele está fazendo é justamente está enfiando o epiciclo, está botando coisa, vai chegar uma hora que vai cair e falar, olha, não é exatamente bem assim a história e alguém deve trabalhar nessa parte aí dos alinhamentos, né, e mostrar que é um outro efeito que eles não estão enxergando.
Olha só, um adendo, o nosso querido Cristóvão Jacques está aqui no chat e ele, ele botou, você vê como é audiência qualificada é outra coisa, né? Ele botou aqui, boa noite pessoal, Salvador. Ontem o Bernardinelli publicou um trabalho final sobre o survey de TNOs com o DES, né, o Dark Energy Survey. Não tem nenhuma indicação de influência do nono planeta. E sim, é verdade, e o pessoal do o Batidin e o Mike Brown, eles admitem isso. Né? Eles falam, ó, o DES não vai... Mas o que eles falam é o seguinte, o DES, ou aquele Ossos, né, que é o outro survey e tal, esses sim são muito enviesados, porque eles olham um pedacinho do céu, umas direções muito específicas, e aí você tem que pegar a amostra inteira e compensar os vieses que esses surveys introduzem para supostamente chegar à conclusão que eles querem chegar. Me parece o caso em que cada um está escolhendo a sua amostra para a conclusão que acha mais legal nesse momento. Né? Eles escolhem uma... Não, esses não servem. Aí vem o pessoal do DES e fala, não, vamos usar esses aqui que a gente tem. e fica nessa coisa. Né? O que eles falam é que se eles incluíssem esses, eles iam introduzir um viés no negócio em vez de resolver o problema de viés, né? Você tem que ver uma coisa que está por trás disso, né, que é o famoso view metal, né, para eles conseguirem com financiamento, principalmente a dupla dinâmica aí, se eu conseguir financiamento, eles não vão poder botar todo, né, o conjunto de dados, porque alguma coisa ali, né, como está falando, incluir o DES, incluir o Ossos, acaba tirando o viés que eles querem, né. Se eles mostrarem que com esse conjunto mais heterogêneo de dados não aparece nada, e depois contra eles mesmos, né? E aí vai ser difícil conseguir financiamento, vai ser difícil conseguir tempo lá no Subaru.